E aí, Glória, qual é a sensação de amanhecer no Acre? A emoção mesmo vai ser daqui a pouco, né? Porque eu cheguei de noite, tardíssimo, vim aqui pro hotel. Daqui a pouco eu vou dar de cara com a cidade, com as ruas onde eu cresci, os lugares que eu frequentei, com a escola onde eu estudei. Quero ir lá dar um abraço na Gameleira. Meu pai sempre dizia, se passar pela Gameleira, abrace a Gameleira por mim. Então eu vou dar o meu abraço na Gameleira por ele, que eu faço sempre. E é muito emocionante, de repente, ver que eu estou aqui para contar essa história, para contar a história da nossa gente, que é uma história tão bonita, talvez não, eu acho que é a página mais bonita da história do Brasil, sem dúvida alguma. E é uma história que ninguém conhece, que não se ensina nas escolas. Qual foi a reação quando seus colegas na Globo viram a sinopse, a história que você tanto queria, tanto insistiu em escrever? Pasmo. As pessoas simplesmente não sabiam que o Acre tinha vivido essa saga, porque na verdade essa história é passada nos colégios, quando ela é referida e muito rapidamente se referem a ela, é como uma piada, né? Como um calote que o Brasil teria dado na Bolívia. Ah, comprou e não pagou. Virou uma piada, uma referência assim, como se fosse pouca coisa, como se fosse nada. Mas isso é um fenômeno muito interessante, que quando você olha a história do Acre como um todo, como a gente está olhando para fazer a minissérie, que tem o título provisório de Galvez a Chico Mendes, você percebe que nós existimos sempre muito mais para o mundo do que para o Brasil, né? Tanto o mundo sempre nos olhou muito mais do que o Brasil olhou, né? Quanto nós sempre tivemos assim é aquilo que o Jorge Viana diz, está certo, que o Acre nasceu globalizado, é verdade isso. Ou que nós temos um hino de nação? Sim, o nosso hino é o mais bonito, sem dúvida alguma, sem bairrismo nenhum, desculpem, mas o que é mais bonito que o hino nacional, eu também acho que é. E eu acho que tudo isso que constitui a história do Acre vai ser mostrado agora para o país. Inclusive uma coisa muito bonita, que eu também acho que as pessoas vão se dar conta, eu não sei se todos os estados, porque eu não conheço todos assim, mas esse patriotismo, esse orgulho da sua própria história, né? A identidade que nós cultural. temos, essa identidade cultural que nós temos, e que é tão esgarçada na maioria do país, né? É um ponto onde o Brasil é tão frágil, é nesse orgulho da sua história, é nessa busca da sua identidade. E aqui no Acre, isso é uma regra. É uma coisa que me chama a atenção. Toda criança sabe cantar o hino do Acre, por exemplo. Você pedir para uma criança do Rio de São Paulo cantar o hino do Rio de São Paulo, às vezes ela nem sabe que existe, né? Então é esse Acre que vai ser levado, tanto a sua história quanto a forma de ser da sua gente. E eu peço a Deus para fazer isso da melhor maneira possível, porque a história é muito bonita, né? E ela merece ser mostrada. Deus permita que eu saiba mostrá-la bem. Em 2000, quando a entrevistei pela primeira vez, você já dizia que sonhava, estava nos seus planos de escritora, fazer esse trabalho, que esse seria contar essa história do Acre, que esse seria o seu melhor trabalho. Você ainda está convencida disso? Eu tô. E sempre achei isso. O problema é que haviam vários problemas. Um é o problema de que as pessoas não levavam tanta fé de que essa fosse uma grande história, mas isso não era o maior de todos os problemas, porque isso seria resolvido com uma sinopse, como foi agora. Você mostra a história e as pessoas se dão conta. Era a questão do equipamento. Hoje você tem um tipo de equipamento onde você pode tranquilamente vir filmar aqui, como nós vamos filmar em Porto Acre, filmar no Seringal, filmar na mata, na selva, de uma certa forma. E antes não tinha, os equipamentos eram muito pesados e não permitiriam isso, essa ambientação aqui. E a Amazônia não é uma paisagem que você possa encontrar uma coisa similar, parecida no Rio de Janeiro, para fazer lá e fingir que está aqui. Você teria que fazer aqui mesmo, então essa é a dificuldade. O que você pode nos adiantar em relação ao enredo, o enredo? Como é que ele vai ser, como ele está concebido na sua... A minissérie se chama Amazônia, de Galvez a Chico Mendes. Então você tem a narrativa histórica desse período, né, que vai desde José de Carvalho até Chico Mendes, e
Dentro desse período, você conta a trajetória de um seringalista e a trajetória de uma família de seringueiros. Eu usei também na parte ficcional 2 romances, O Seringal, do meu pai, Miguel Jerônimo Ferrante, e O Terra Caída, do José Potiguara. Esses 2 romances vão estar incluídos na minissérie. Ela não é uma transposição dos romances, quero que as pessoas não esperem isso, mas elas vão ver histórias desses romances ali. E isso é uma homenagem, que eu quero fazer através da minissérie a escritores acrianos. E outros escritores eu vou homenagear mostrando o livro deles quando a gente chegar no período contemporâneo.